Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante Buffet. Fone 62 98248 2686. Mad Max Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. E hoje, no programa Boas Novas, temos mais um sorteio para você. No nosso destaque do programa de hoje é o nosso patrocinador Quirinópolis Seguros, onde iremos sortear um seguro residencial. Para participar, você deve seguir a minha rede social, @Hamilton Antônio Silva, e o Instagram da @Quirinópolis Seguros. Curtir a foto oficial e marcar um amigo. É muito simples. Quirinópolis Seguros, corretora e administradora de seguros. Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Hamilton Silva e você está no programa Boas Novas pela Goiás é Mais TV. É uma grande alegria poder receber você e eu poder estar contigo também para compartilhar da palavra de Deus. Eu gostaria que você pudesse curtir, comentar e compartilhar os nossos programas para que outras pessoas possam ouvir e assistir. Eu quero também agradecer nesse momento a oportunidade de ter os nossos patrocinadores nos ajudando a divulgar a palavra de Deus. Muito obrigado a todos. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 7, verso 24 ao verso 30, que diz assim: Levantou-se e partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Essa mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: Por causa dessa palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixou na cama. Quero fazer uma oração, agradecer a Deus e pedir que o Espírito Santo de Deus ilumine nossa mente. Ó Deus, obrigado por esse momento, ó Deus, da Tua palavra que será ministrada. Pai, que o Senhor nos ajude, abençoe aqueles que estão nos vendo, que estão nos ouvindo, que essa palavra, ó Deus, fale ao coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de dialogar com você. Fé em tempos difíceis. Nós temos situações e circunstâncias de muitas lutas, temores, aflições, onde nós esperamos ajuda, esperamos auxílio, esperamos que alguém venha nos acudir, esperando que alguém venha ter compaixão de nós, esperando que alguém venha olhar para nossas lutas, nossas dores e o nosso sofrimento. Mas será que você e eu, nós temos fé em tempos difíceis? Mas qual é o contexto desta passagem? Jesus, ele vai para o que nós chamamos terra gentílica, ou a terra de Tiro e Sidom, que é hoje no atual Líbano, com alguns propósitos. Possivelmente o propósito de Jesus era fugir do conflito, fugir da perseguição. Também era um momento para ele estar a sós com seus discípulos. Mas nesse sentido, queridos, do texto de tempos difíceis, de lutas, de aflições, eu gostaria de compartilhar com você o tema Jesus e as necessidades humanas.
Diz aqui no texto, o versículo 24 e o verso 25, o primeiro argumento é que Jesus e as necessidades humanas está acima do seu descanso, está acima de sua necessidade pessoal. Jesus Cristo, portanto, diz a palavra de Deus, as Escrituras, que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. O Evangelho de Marcos é muito próprio ao mostrar Jesus Cristo em constante ação, Jesus Cristo em constante atividade, Jesus Cristo orando às altas madrugadas, porque não tinha tempo e momento a sós para isso, ele ia para lugares desertos. Há momentos que os discípulos de Jesus não tinham tempo nem para comer, dada a grande necessidade, aflição e angústia das pessoas. Mas nesse momento Jesus Cristo então ele vai para a região de Tiro e Sidom, uma região que fica ao nordeste do mar da Galileia, em razão da perseguição de Herodes e o conflito com os escribas e fariseus, como nós já vemos demonstrando aqui para vocês, para os queridos, em outros programas. Por exemplo, no capítulo 2 há um conflito de Jesus Cristo com os escribas e fariseus, e também no capítulo anterior acerca da tradição dos fariseus, ou a tradição, melhor dizendo, dos anciãos. Mas então, queridos, Jesus Cristo, a necessidade que nós temos e demonstramos, e Jesus a atende, apesar, ele sacrifica, melhor dizendo, a sua necessidade pessoal. Dentro dessa circunstância que está acima do descanso de Jesus, mesmo diante de toda essa circunstância problemática desse momento difícil, Jesus Cristo queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Ele queria passar despercebido, ele queria ocultar-se. Mas esse desejo de Jesus era o resultado então de seus milagres. As pessoas então estavam sempre à sua volta, estavam sempre buscando estar com Jesus, ser abençoada por Jesus, ser tocada por Jesus, ser abraçada por Jesus, ouvir uma palavra de ânimo, ouvir uma palavra de cura, ouvir uma palavra de libertação. Então no capítulo 3, versículo 8, nós temos aí um grande volume das ações registradas na palavra de Deus acerca dos milagres de Jesus Cristo. Então, queridos, em segundo lugar, Jesus e as necessidades humanas está acima de questões étnicas. Então é nesse momento que nós temos aqui, queridos, uma mulher grega, Ciro-fenícia. Então esse encontro de Jesus Cristo, esse milagre de Jesus, tem um paralelo com o milagre de Elias, o profeta Elias, no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, onde nós encontramos uma viúva de Sarepta, pertencente a Sidom, dessa mesma região aonde Jesus Cristo se depara com esta mulher. Então Jesus, a mulher Ciro-fenícia, tem esse paralelo, com Elias e a viúva de Sarepta. Mas ambos os casos, ambos os relatos, demonstra o amor de Deus que está disponível a todas as pessoas, independentemente da raça, independentemente do credo, independentemente da etnia. O amor de Deus é demonstrado tanto lá no Velho Testamento, quanto aqui também no Novo Testamento, nesse encontro de Jesus com a mulher Ciro-fenícia. Portanto, queridos, no ministério de Jesus, Jesus também se encontra com outros gentios, por exemplo, com um centurião que era gentil. E no capítulo 5, também nós temos, no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, nós temos o encontro de Jesus Cristo com o centurião, o encontro de Jesus no capítulo 5 com o endemoniado gadareno. E no capítulo 4 do Evangelho de João, temos Jesus Cristo encontrando com uma mulher samaritana. Então, querido, isso tudo demonstra esse amor de Deus demonstrado, revelado por meio de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, não levando em consideração raça, cor ou credo, nesse sentido, ou etnia. Dentro do argumento de que Jesus e as necessidades humanas estão acima de questões religiosas,
essa mulher, ela expõe a sua necessidade diante de Jesus. Ela expõe aquilo que ela estava sentindo e diz o texto que ela então cai aos pés de Jesus. Isso culturalmente tem duas circunstâncias que nós precisamos observar. Primeiro, fazer um pedido a alguém superior. Ou segundo, uma humildade. E nesse sentido aqui, acontecem as duas coisas com Jesus em relação a essa mulher, ou essa mulher em relação a Jesus, melhor dizendo. Ela primeiro, então, queridos, ela se prostra no sentido de reconhecer que Jesus Cristo era superior. E em segundo lugar, ela coloca e demonstra, então, uma humildade em suplicar aquele que poderia acudir à sua filha. E a palavra que ela diz para Jesus é uma palavra de urgência, é um pedido urgente. A sua filha, conforme Mateus 15, 22, que relata o mesmo assunto, estava horrivelmente endemoniada. E ela insistiu implorando, né? Ela pedia repetidamente. A construção gramatical no original traz-nos essa ideia de que ela repetidamente, ela pedia insistentemente, ininterruptamente, apresentando a sua circunstância, a sua situação diante de Jesus. A ponto então dos discípulos falarem para Jesus: Senhor, os discípulos rogam: Senhor, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. E a Bíblia diz que nesse contexto Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Aqui temos que usar mais um outro argumento. Jesus e as necessidades humanas está acima das questões religiosas. Embora gentia, ela reconheceu quem era Jesus. Em Mateus 15, 22, ela usa expressões poderosas: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esses títulos, então, queridos, indicam que esta mulher, ela tinha fé em Jesus Cristo, indica que essa mulher já ouvira a história de Jesus e ela foi impactada, então, com o amor de Jesus, pela graça de Jesus, pelo toque de Jesus, pelo que as pessoas haviam dito acerca de Jesus, e ela demonstra também uma fé histórica, bem como uma fé experimental, ou seja, ela reconhece que ele é filho de Davi, aquele que fora prometido no Velho Testamento, mas ela também tem uma perspectiva de experimentar. Ela diz: tem compaixão de mim. Em terceiro e último lugar, está acima de questões religiosas. Então nós temos o primeiro argumento: Jesus e as necessidades humanas está acima do descanso de Jesus, está acima das questões étnicas, está acima de questões religiosas. E aqui nós temos um ponto bem difícil de compreender nos nossos dias acerca desse diálogo travado de Jesus com essa mulher pela expressão: não é bom dar comida aos cachorrinhos antes de alimentar as crianças. Então vamos tentar entender isso aqui. Parece então, queridos, que pela narrativa do texto, Jesus estava ignorando essa mulher, mas ela não estava ignorando essa mulher. Nós precisamos entender que Jesus Cristo estava testando a confiança desta mulher. Então, a expressão ovelhas perdidas de Israel em submissão ao plano redentor de Deus, ele focou nos descendentes de Abraão, antes de enviar os discípulos em missão aos gentios. Então você vê isso no relato dos evangelhos, e principalmente em Atos dos Apóstolos, que primeiramente eles pregavam aos judeus para depois pregar aos gentios, pregar às outras pessoas que não eram judias ou não eram do povo judeu. Mas então, queridos, essa incursão de Jesus em território gentil, Jesus estava preparando os seus discípulos para que estes aprendessem que o amor, a graça e a misericórdia é para todos os povos e não somente para os
judeus. Mas eu quero observar, queridos, que Jesus Cristo estava testando a fé daquela mulher. E ele usa a expressão que ele não veio somente senão para as ovelhas perdidas de Israel. Mas Jesus Cristo, em submissão ao plano redentor de Deus, de fato, a Bíblia diz que a salvação veio dos judeus. E de fato, em Mateus capítulo 10, quando Jesus Cristo envia os seus discípulos, ele diz: primeiro vai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas após a descida do Espírito Santo, e um pouco antes, em Mateus 28, no verso 19, Jesus então dá aos seus discípulos uma ordem para que eles possam ir a todas as nações. Em Atos dos Apóstolos, era corrente que os discípulos, os apóstolos de Jesus, eles pregavam primeiro aos judeus e depois eles iam para os gentios. Mas com essa incursão no território gentil, Jesus estava preparando os seus discípulos para que aprendessem que o amor, a graça e a misericórdia de Deus é para todos os povos e não somente para os judeus. Nesse momento do diálogo, você encontra que ele está cheio de adversativas. Jesus introduz mais um elemento de prova da fé daquela mulher ao introduzir um provérbio que para muitos é ofensivo acerca dos cães. Mas aí, queridos, aquela mulher, ela dá uma grande lição de humildade quando ela diz: sim, Senhor, eu sei, mas os cachorros comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Eu quero trazer uma nota dos dias de Jesus para você, uma explicação. As pessoas mais ricas e abastadas nos dias de Jesus, elas usavam os pães, pedaços de pão, como guardanapo. Então eles pegavam aquela sobra dos pães, após a sua comida ou estando comendo, ele pegava aquele pedaço de pão e limpava as suas mãos e jogava no chão e os cães comiam. De fato, queridos, ela reconhece: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas das crianças. Ela aceitou com humildade as palavras de Jesus, sem negar a sua posição indigna, reconhecendo que a salvação vem dos judeus. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, mas confiando na bondade de Deus, ele conceder a sua graça. Migalhas. Mas aí, queridos, essa mulher, ela foi abençoada por Jesus Cristo. Isso eu quero dialogar com você. 2 textos das Escrituras que expressam muito bem, claramente, acerca da humildade que essa mulher demonstra. Mateus 23:12 diz assim: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Lucas 18:14: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aqui Jesus está falando do escriba e do publicano e do fariseu quando foram para o templo para orar. E essa mulher, ela expressa tem uma grande expressão de fé. Aí Jesus Cristo diz: grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Agora eu quero mostrar para você uma construção, interjeição e um advérbio. Jesus Cristo diz em Mateus 15:28, ó mulher. Isso demonstra Jesus quer dar uma ênfase na fé dessa mulher. Ele quer dar uma ênfase nessa pessoa, nessa mulher sírio-fenícia, acerca da sua fé, e Jesus Cristo usa uma interjeição. Quando Jesus Cristo fala, deixa primeiro, aí você tem então um advérbio de tempo ou lugar. Então, nesse sentido, Jesus não estava desprezando essa mulher. Ele estava dizendo que primeiro vem os judeus e
e ela estaria na condição posterior de receber a bênção. Jesus não estava desprezando, ele só estava dizendo que primeiro, dando a clara compreensão que de fato a salvação vem dos judeus, mas Deus não desprezou a mim, Deus não desprezou a você de forma nenhuma. Olha só o que Jesus Cristo diz no mesmo contexto desta palavra aqui. Para você eu quero colocar acerca do milagre de Jesus, do servo do centurião. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Percebem então, queridos, que pessoas de outros lugares, outros povos, raças, línguas e nações, conforme diz também Apocalipse, estarão diante do Cordeiro. Milhares de povos, línguas, raças, tribos, povos e nações. Eu quero deixar para você, finalizando, 3 aplicações. Primeiro, Jesus, ele satisfaz as necessidades humanas. Por quê? Em primeiro lugar, porque Jesus, ele se interessa por pessoas, e muitas vezes pessoas que os outros não interessam, ou que outros não interessam. Essa mulher, além de ser mulher, dos dias de Jesus, ela não era judia, ela era mulher da região Sírio-Fenícia, hoje onde é o Líbano. Segundo lugar, Jesus satisfez as necessidades humanas. Por quê? Porque ele é Senhor, filho de Davi, e ele tem compaixão. Jesus então derrama a sua alma por você. Jesus, ele deseja satisfazer as suas reais necessidades. Jesus deseja cuidar de você, abraçar você, libertar você, curar você. Terceiro e último lugar, Jesus satisfez ou satisfaz as necessidades humanas por quê? Porque, queridos, demonstramos fé, humildade e dependência naquele que tem todo poder. Portanto, talvez você esteja vivendo tempos difíceis, mas as boas novas para a sua vida, para o seu coração, é que Jesus Cristo, ele é Senhor, filho de Davi, ele tem compaixão de mim e de você. Exponha a sua dor, exponha o seu problema, a sua situação, a sua circunstância diante de Jesus Cristo. Ele é poderoso para abençoar a sua vida. Vamos orar? Deus, obrigado por esta hora, por esse momento. Ó Deus, por tua bondade, Senhor, por tua misericórdia. Ó Deus, abençoe cada pessoa que está nesse momento vendo, ouvindo o programa Boas Novas. E assim, ó Deus, que o Senhor seja gracioso, maravilhoso e abençoe, ó Deus, cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Querido, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez poder estar diante de você para ministrar a palavra de Deus no programa Boas Novas. Até o próximo sábado, se assim Deus permitir. Um abraço. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante e Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmex Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.